Olá, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Nós estamos no 12º domingo do tempo comum e a gente está fazendo todo o processo, toda a caminhada junto com a liturgia de poder conhecer quem é Jesus, de poder entender qual é o projeto, qual é o propósito, qual é o caminho que Jesus propõe. E é muito interessante quando a gente começa a fazer o exercício da leitura constante do Evangelho, da meditação da palavra, a gente vai percebendo umas coisas muito curiosas. Porque a gente começa a entender que, primeiro, que os evangelhos não são relatos históricos, no sentido de estarem numa sequência histórica, como se ele permitisse que você conhecesse a pessoa de Jesus a partir de uma sequência histórica. Não estão. Ele foi organizado de uma forma mais lógica para poder justamente oferecer um caminho. Mas ele não é um acontecimento histórico no sentido de apresentar passo a passo uma coisa atrás da outra, como se fosse descrever uma semana, por exemplo. Na segunda aconteceu isso, na terça aconteceu aquilo, na quarta aconteceu aquilo outro. Na verdade, o Evangelho não se presta a esse tipo de papel. Uma outra coisa interessante é que a gente descobre que os evangelhos, eles não estão a serviço do nosso desejo. Eles não estão lá para responder às nossas aspirações ou às nossas preocupações sobre a pessoa de Jesus. Eles estão lá fornecendo um material de fé, volto a dizer, não é material histórico, é material de fé, onde quem tem fé e tiver generosidade em lidar com este material, vai ter informações sobre a pessoa de Jesus, sobre o projeto de Jesus, sobre os ensinamentos que Jesus deixou. Então, é um caminho que a gente encontra material de fé e com o qual eu sou chamado a lidar, com o qual eu sou chamado a fazer conjecturas, fazer relações e com o qual eu coloco toda a minha experiência humana em sintonia com aquilo que é a experiência daquela comunidade de fé que viveu naquele período em que Jesus esteve por esse mundo. Por isso que quando a gente lê os evangelhos com um pouco mais de atenção, a gente percebe algumas contradições, a gente percebe algumas brechas, a gente fica sem entender certas coisas. Por quê? Porque você começa a ter mais sensibilidade para lidar com isso. E nesse caso, o entendimento da palavra exige de nós que a gente se aprofunde, que a gente procure valorizar esta palavra que nos foi dada como palavra de fé, como palavra de salvação, mas que a gente aprofunde esse conhecimento a partir do entendimento racional, que a própria teologia dá, que a hermenêutica nos dá, que a igreja nos apresenta através da liturgia. Este final de semana, o 12º domingo do tempo comum, a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso com o texto de Mateus 10, 26, 33. Porque a gente vai encontrar ali Jesus falando de algumas generalidades que parece que estão um pouco fora de contexto. A gente fica pensando o que ele queria dizer com isso. Mas quando você entende qual foi o processo da formulação desse texto, você vai falar muito claro, com muita clareza, você vai perceber que Jesus de fato estava orientando a sua comunidade. E a sua comunidade estava entendendo aquilo num contexto de perseguição para justamente poder suportar e superar as dificuldades que o tempo lhe apresentava. Eu vou ler o texto para que a gente tenha um pouquinho mais de material comum daquilo que eu estou falando, daquilo que você está ouvindo, e você, claro, depois pode meditar isso com mais calma. Inclusive, porque se você for participar da missa na sua comunidade, você vai perceber que esse texto vai ser lido e discutido e refletido de inúmeras formas diferentes. O texto, como eu disse, é de Mateus 10, 26, 33. E ele diz assim: Naquele tempo,
disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Percebe que é um texto meio confuso de que ele está falando? Porque, na verdade, esse texto ele é uma recuperação de uma fala de Jesus, lembrando que os evangelhos não foram escritos no tempo em que Jesus estava falando. Esses evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então ele teve que fazer uma recuperação histórica de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que as pessoas que conviveram com Jesus souberam e ensinaram. E a partir disso foi feita uma espécie de seleção para justamente poder chegar no resultado que nós temos hoje, que são os 4 livros dos evangelhos. Portanto, é bom a gente lembrar que esse texto ele é uma recuperação das falas de Jesus antes da sua morte, foi escrito depois da sua morte e ele está sendo lido no contexto de perseguição que os cristãos estão experimentando após a morte de Jesus. Uma perseguição religiosa, porque os judeus não concordavam com a ideia de que o grupo dos cristãos pudesse significar uma ruptura na religião judaica. Nesse momento ainda nós não temos o título cristianismo, né? A gente tem um grupo de cristãos, de seguidores de Cristo, que representam ali uma espécie de ruptura com o judaísmo tradicional. Mas também nós temos uma perseguição política, porque nós estamos falando de uma questão sobre títulos que foram dados a Jesus e que representavam uma espécie de ameaça àquilo que o poder romano representava, chamar Jesus de rei, ele é o soberano, ele é aquele que veio para liderar o povo e trazer de volta o reino de Israel. Portanto, tem uma perseguição política e tem uma perseguição social, porque os cristãos começam a ser vistos como um grupo de delinquente, porque andavam pelas estradas, pelo caminho. Nesse momento, o título dado aos cristãos é aqueles do caminho, porque eles faziam as pregações deles de casa em casa, eles estavam o tempo inteiro pegando as pessoas que estavam caídas pela estrada, doentes e abandonados. Portanto, eles são vistos como um grupo perigoso, um grupo que se assemelha a um grupo de baderneiros. Então, nesse contexto, os ditos de Jesus antes da sua morte são lidos e são tidos como alimento da fé. Ele está dizendo: não tenhais medo dos que matam o corpo. Ou seja, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo vítimas de uma perseguição muito grande. Mas não tenhas medo, porque isso faz parte daqueles que têm o poder e que têm medo de perder o poder. Não tenhais medo dos que matam o corpo. Eles só podem matar o corpo. A alma eles não podem fazer nada. E aí vai dizer: aquele que tiver coragem de falar a meu favor, ou seja, quem tiver a coragem de manter-se na fé, porque nesse período também acontece
um fenômeno chamado apostasia, que aqueles que seguiam Jesus enquanto ele estava vivo, depois da morte de Jesus e quando começa a perseguição dos cristãos, acabam apostatando, ou seja, deixando a fé por medo. E aí eles vão dizer, eles vão recuperar o texto da boca de Jesus. Olha, aqueles que tiverem coragem de falar a meu respeito, eu também falarei a respeito deles diante do Pai. Ou seja, eles estão pegando ideias daquilo que Jesus havia dito antes da sua morte e ressurreição, estão encontrando elementos e argumentos para poder permanecer fiéis àquilo que acreditaram, àquilo que os manteve vivo até aquele momento. E, portanto, é aí que nasce a experiência madura da fé. Inclusive, nessa época existia uma expectativa do martírio. Não no sentido de que eles gostariam de ser mártires ou martirizados, mas que eles sabiam que dizer sobre a pessoa de Jesus poderia gerar neles um motivo a mais para serem presos e serem levados ao martírio. É o chamado batismo de sangue. Eles acreditavam no batismo que recebiam nas cerimônias tidas nas comunidades cristãs, peregrinas. Eles eram batizados com água e viviam na expectativa do batismo de sangue, o momento em que seriam chamados a dar o testemunho com o próprio sangue e se tornar mártir. O que então esse texto de Mateus está falando é justamente esta capacidade que a comunidade tem de olhar para aqueles acontecimentos, olhar para aquele momento da fé e se alimentar da esperança a partir das palavras de Jesus. Eles buscam essas palavras a partir da oralidade, porque ainda não se tinha nada escrito. Eles buscam essas palavras e eles dizem, olha, faz parte, porque até Jesus já nos alertou sobre isso, que seríamos perseguidos, que seríamos maltratados, mas também que teríamos a oportunidade de ter o testemunho dele a nosso favor diante de Deus. Ou seja, estão encontrando motivos para permanecerem cristãos, estão encontrando motivos para permanecer na fé, estão encontrando motivo para manter a presença de Cristo no mundo. E estão tomando consciência do perigo que é ser cristão nesta ocasião e das exigências que existem no ser cristão em cada contexto. Naquele contexto era a possibilidade do martírio, da prisão e da morte dessas pessoas pelo simples fato de serem cristãos. No nosso contexto, a gente tem que pensar também nas consequências de ser cristão. Não dá para ser cristão, dizer que se segue Jesus e não ter o olhar de Cristo sobre o mundo. E não ter a perspectiva do aprendizado da fé sobre os acontecimentos. Ou, infelizmente, o que acontece conosco não é uma perseguição de fora para dentro, mas é uma desarticulação de dentro para fora. Fazemos coisas interessantes, mantivemos a obediência de celebrar a Eucaristia, vivemos uma experiência religiosa e comunitária, alimentamos a nossa experiência com a palavra, mas não temos o comportamento que Jesus ou que os evangelhos esperam que tenhamos. Muitas das vezes temos um comportamento que inclusive diminui a força do evangelho, pelas contradições, pelos erros, pelo descaso e pelo descuido com que vivemos no nosso cristianismo. A palavra de hoje, ela serve para nós também. Não temais os que matam o corpo, porque a gente hoje tem sentido a morte do corpo de tantas outras maneiras diferentes. Mas cuidai e ficai fiéis àquele que cuida da vida, aquele que pode nos devolver a vida e que pode nos colocar no plano da vida eterna. Nessa perspectiva, o evangelho desse 12º domingo do tempo comum é um convite generoso para que a gente redescubra a alegria e a importância de ser cristão e que a gente redescubra o compromisso e a vontade de
olhar para Cristo, perceber a presença de Cristo e da forma mais consciente e responsável tentar viver os mesmos projetos, os mesmos ideais, os mesmos desafios que Cristo viveu. É um desafio, é uma oportunidade de repensar, mas é um chamado que todos nós devemos ouvir e, na medida do possível, responder. Um excelente dia, fiquem bem, fiquem na paz. Se você gostou da partilha que eu fiz, divida, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu joia e se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para fazer isso. Assim, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber uma informação sobre esse vídeo. Tá bom? Fiquem bem, na paz, um abraço.